Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Vamos, queridos, orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, a Tua palavra está diante de nós. Já tendo sido lida, ela já fala aos nossos corações. Mas, Senhor, nesse momento Teu povo se ajunta para ouvir as palavras reais de governo de Jesus, através, ó Deus, das explicações e das aplicações da Tua palavra. E nesse momento nós te clamamos pela direção do Teu Santo Espírito. Ó Deus, que Ele vença, Senhor, as nossas distrações, nosso cansaço. Vença, ó Deus, a resistência que temos a estas verdades eternas e a dificuldade que temos de as viver durante a semana. E que, ó Deus, Ele aplique esta palavra trazendo vida, fazendo florescer ações de obediência, a obediência da fé, Senhor, às verdades que aqui nos são dadas como instrução, como maneira de viver. Ó Deus, que nós possamos ver Teus filhos e filhas, ó Pai, experimentarem pelo poder do Espírito, Senhor, o ser moldado por estas verdades e sair daqui para viver segundo elas. É isso que nós pedimos. Que a palavra que seja entregue agora pelo Espírito Santo seja transformadora e que faça florescer vida para os Teus filhos e filhas. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém, ó Deus. Meus irmãos, na semana passada, domingo passado, nós começamos a sessão desse texto do capítulo 11, que trata de Abraão e Sara. Nós vimos sobre a essência da fé. Vimos o autor começando a tratar daquilo que nós podemos chamar de o básico da fé, ou seus detalhes práticos e específicos. Antes, o autor houvera dito que sem fé é impossível agradar a Deus. No verso 6. Esta é a grande questão importante que torna compreender e entender esses detalhes práticos tão necessários, tão importantes para a gente. Precisa ser claro para a gente o que é essencial ou básico em relação a essa fé, que sem ela nós não podemos agradar a Deus. E ele usa de Abraão, começou no domingo passado usando Abraão e Sara, porque Abraão é chamado de o pai de todos os que creem. Tinha que necessariamente começar por ele. Na mensagem da semana passada, nós vimos 3 detalhes desta essência da fé, ou aspectos práticos dessa fé. Nós vimos obediência, peregrinação e superação. Hoje o texto vai continuar falando desses detalhes, mas agora ele vai expandir para nós a ideia de peregrinação de Abraão, dando-nos mais detalhes a respeito dela, e vai nos falar um pouco sobre a natureza da entrega da fé, para que possamos entender que até mesmo aquilo que é mais estimado por nós,
deve ser colocado no altar do Senhor. Então, ouçamos o que a palavra tem a nos dizer em continuidade a respeito da vida de Abraão e Sara, sobre a essência da fé. Continuando, ele vai dizer nos versos 13 até a primeira parte do verso 16, que a fé é vivida alcançando a cidadania em uma pátria diferente, futura, enquanto vivemos no exílio. Meus irmãos, vejam comigo novamente esses versículos. Primeiro, o versículo 13. Ele diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. No domingo passado, nós falamos no segundo ponto sobre o aspecto da peregrinação da fé. Abraão, ele foi um peregrino em terra estranha. E não apenas isso, ele foi nômade, porque estava constantemente mudando. Deus o estava movendo ao ponto que teve que viver em tendas, nem mesmo chegou a se fixar na terra prometida. Este aspecto é algo importante para a maneira como aqueles que querem viver a fé hoje também vivam. E aqui o texto está nos adicionando ainda mais um reforço para compreendermos isso. Para dizer, olha, sim, de fato eles foram peregrinos e eles morreram sem que as promessas tivessem sido alcançadas, mas seus olhos as viam. Eles morreram certos de que essas promessas serão cumpridas. É muito importante que a gente entenda esse aspecto fundamental de quem nós somos. Nós somos o povo do futuro. Nós somos aqueles que temos os olhos postos à frente. Aquilo que realmente para nós é definido como o alvo ou o ponto de chegada está em novos céus e nova terra. Naquilo que foi definido no domingo passado para Abraão como a cidade construída e arquitetada pelo próprio Deus. É importante, queridos, porque nós nos fixamos aqui. Uma ocasião, um pastor encontrou 3 meninos. Quem conta essa história é o pastor Stephen Cole. Ele disse que um pastor encontrou 3 meninos e perguntou a eles: vocês querem ir para o céu? E o menino, um deles, o primeiro, apressadamente disse: eu não. E o pastor ficou chocado e então perguntou: você não quer ir para o céu quando morrer? Aí o menino: só quando morrer? Aí beleza, ó pastor. Meus irmãos, o que este menino, ele está pensando aqui é: será que o pastor já está montando o grupo para ir para o céu agora? Se tiver agora, eu não quero. Esse é o sentimento mais real da maioria das pessoas que professam o nome do Senhor Jesus. Eles cantam as canções que falam do céu. Eles falam: vem Senhor Jesus, Maranata. Mas lá no fundo, a maioria são como esse menino. A maioria, de fato, quer o céu, mas como algo mais distante. Algo que não pode ser para agora. Algo que o pastor não pode estar montando ali na saída do culto hoje, para ser hoje. Algum dia seria bom ir lá, pensa a maioria das pessoas. Mas nesse momento, eu não estou interessado. É muito bom aqui na terra, pensam muitas pessoas. Além disso, queridos, se nós fôssemos honestos, nós provavelmente admitiríamos que o céu parece ter propostas um pouco chatas em comparação com aquilo que a gente imagina ser muito bacana, muito legal e bom aqui. Especialmente para aqueles que têm uma visão mais gnóstica do céu, que imagina o céu apenas como aquelas nuvenzinhas, com os anjinhos, as harpazinhas e aquela cantoria sem fim, interminável. Eu gosto muito de música, mas eu sei que tem muita gente que se chateia com música, que detesta música. Mas essa é uma visão equivocada do céu. Novos céus e nova terra, a terra muito melhor do que essa, é certamente uma ideia que passa muito longe da ideia da chatice.
Mas o problema maior das pessoas com a ideia de ir logo para o céu não é a chatice, mas o mundanismo, a secularização, o fato de não serem de fato peregrinos, mas de fato serem mais cidadãos desse mundo do que cidadão dos céus, como foram os homens que o texto, no verso 13, está dizendo que morreram sem conhecer as promessas cumpridas, mas tinham seus olhos nelas. O autor aos Hebreus, ele está contestando aqui todos quantos têm visões desinteressadas no céu, mostrando que, em vez de estabelecer a sua vida aqui e se sentir confortável na terra, os crentes se sentem deslocados aqui e deveriam se sentir exilados aqui. Meus irmãos, o autor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, como boa parte das Escrituras, uma parte significativa das Escrituras, é um grande problema para os hedonistas 3.0. Para aqueles que querem estabelecer uma fortíssima relação com as coisas da terra. Que não estabeleçam com clareza e força a antítese nas relações com as coisas da terra. O próprio John Piper, que é um hedonista, ele diz que teme o que ele chama de hedonistas 3.0. Que é muita gente que talvez, e presta atenção no que eu estou falando, talvez estejam trabalhando uma teologia de reforço de alguma dose de mundanismo. Se tem uma coisa que a igreja moderna não é a seta. Se tem uma coisa que a igreja moderna não é isolacionista, como, por exemplo, em extremo chegam a ser os Amishes e alguns outros segmentos mais radicais, até mesmo seitas do cristianismo. O cristianismo comum, no meio do qual nós vivemos, ele é carregadamente mundano. E, na verdade, nós precisamos segurar as pessoas em seus mundanismos. E o autor aos Hebreus tinha essa consciência, ele tinha consciência do seu contexto, que eram de pessoas que estavam sendo tentadas a retroceder do cristianismo para o judaísmo, de largarem tudo, porque não estavam suportando agruras, sofrimentos e lutas do cristianismo. E então ele diz, olha, esses que de fato vivem pela fé, eles confessam que são estrangeiros exilados na terra. E ao invés de ver o céu como um belo extra depois, um bônus que nós desfrutamos apenas depois que morremos, ele mostra que estes crentes, eles ansiavam pelo céu. Que o céu era o grande desejo deles. Era lá que seus olhos estavam. Foi vivendo com os olhos e os anseios para lá que eles viveram. Eles desejam uma pátria melhor, isto é, celestial. Vejam comigo o versículo 16, a primeira parte. Eles aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. E nos versos 14 e 15 ele dá uma informação importante. Ele diz, olha, porque os que falam desse modo, manifesto está procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, tinham oportunidade de voltar. O cuidado que o autor tem aqui é de confrontar aqueles a quem ele está falando, que por muito pouco, por qualquer coisa do sofrimento que estavam passando, poderiam querer voltar ao judaísmo. E se Abraão e Sara fossem da mesma natureza, fossem da mesma frágil perspectiva, eles poderiam simplesmente voltar para a Mesopotâmia. E a Deus terra prometida, a Deus Canaã. Que se fosse para realmente querer uma pátria aqui, era o melhor que Abraão e Sara poderiam ter feito. Voltar para a casa dos seus. Voltar para a família, que Abraão tinha familiaridade. A cultura de onde ele havia saído. Meus irmãos, se nós formos buscar as coisas deste mundo, como temos buscado, nós perderemos aspectos essenciais da vida pela fé. É preciso viver neste mundo de fato como um exilado, como um peregrino, entendendo que o tempo todo
a antítese nos fará sentir-nos inadequados. A cada reunião que eu participo lá fora, o sentimento de estranheza aumenta. Eu falava isso no Pense ontem com os jovens, com os meninos aqui, da participação de uma videochamada com pessoas de uma comissão da OAB. E até a linguagem nossa, o idioma vai parecendo ficar cada vez mais estranho. Quando na abertura eu disse boa noite a todos, em bom português, todo mundo sabe que todos nesse caso cobre todos. Aí me vem alguém e diz boa noite a todas, a todes e a todos. Como não se sentir estranho com uma aberração dessa? Todes. É isso que cada vez mais vai aumentar em termos de antítese, de estranheza para aqueles que vivem nesse mundo. São hábitos e mais hábitos que nós deveríamos estar incomodados e constrangidos com eles. É estranho que uma mulher que viva pela fé, uma mulher que diga viver pela confiança no Senhor, fique à vontade numa praia com tantas mulheres nuas, seminuas, de calcinha e sutiã com um tecido diferente. Como não se sentir estranho, exilado, do lado de mulheres que deveriam estar daquele jeito na frente do seu marido no quarto, se preparando para a relação sexual, mas estão numa praia, com vários outros homens com os olhos postos, cobiçosos sobre o seu corpo, muito além do seu marido, numa quantidade vergonhosa de homens. Como não se sentir estranho e exilado num contexto como esse? Pois Abraão e Sara viveram assim, como estranhos e exilados, como inadequados para aqueles lugares ímpios por onde eles tiveram que andar, enquanto Ló tirou a sua carteirinha de cidadão de Sodoma. Abraão não conseguiu viver lá, não quis viver lá. Mas quantos crentes hoje são cidadãos de Sodoma e Gomorra com carteirinha e desfilam nas ruas sem qualquer estranheza, com nada em comum e de diferente em relação ao que se faz ali? Pela manhã nós falamos das coisas sórdidas que têm sido ditas a respeito da dignidade humana, da vida humana, de crianças. Como aquela mulher que eu citei, que trata uma formiga como algo simplesmente igual ao seu filho, de mesma dignidade e natureza. Nós não somos daqui. Nós que vivemos e morremos segundo a fé, vivemos e morremos como exilados nesta terra. E principalmente porque nos nossos corações pulsa um anseio e um desejo por uma pátria melhor no céu. Nós não estamos satisfeitos com esse mundo caído, quebrado, corrompido, encharcado de lodo e de lama do pecado. Nós queremos aquilo que Jesus está fazendo novo. Nós queremos aquele lugar e aquela santa cidade onde nossos filhos vão correr, sabendo que não há pedófilos na rua. Nós ansiamos este santo lugar. Esta é a nossa pátria. Esse é o nosso lugar. Hoje, meus irmãos, a nossa ênfase não pode ser a de uma boa vida aqui e agora. E não ter o suficiente nas prometidas alegrias do céu, começando em nossos corações, por já agora afirmar a nossa diferença. Viver pela fé com essa diferença. O fato é que hoje, muitos que professam a Cristo, vivem com a mente nas coisas da terra, são escravos delas. Em vez de fixar as mentes nas coisas do alto, de que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Eles são motivados muito mais por colecionar tesouros na terra do que por acumular tesouros nos céus. O nosso foco precisa estar em Cristo, não no aqui e agora. O céu, ele não é apenas um bom extra, ele é a nossa casa.
Ele é o lugar da nossa gente. Ele é onde nós habitamos com o nosso Deus. Agora, este céu que nós ansiamos e desejamos, ele precisa governar os nossos corações agora. Ele precisa governar as nossas vidas agora. Mas, infelizmente, não tem sido assim na vida de tantos crentes. Meus queridos, a implicação do nosso texto é de que muito facilmente, não fosse a fé, Abraão e Sara teriam retrocedido. Assim como aqueles a quem o autor aqui escreve, também poderiam estar retrocedendo, se não fosse pela fé. Da mesma maneira, você talvez esteja retrocedendo por falta de fé. Veja que a fé foi característica dominante destas vidas aqui até a morte. Nenhum deles realizou as promessas da terra de Canaã ou a promessa de inúmeros descendentes. Pelo contrário, eles viveram peregrinos, nômades e morreram apenas vislumbrando estas promessas. Mas eles morreram bem, porque eles morreram de acordo com a fé. Eles morreram por uma vida que foi de acordo com as promessas ainda não cumpridas e invisíveis de Deus. E estes são os exemplos pelos quais nós devemos viver. Devemos viver e morrer pela fé como exilados na terra. Jonathan Edwards, ele tem um sermão maravilhoso chamado The Christian Pilgrim, o cristão peregrino. Todo mundo fala de pecadores nas mãos de um Deus irado, até pela fama circunstancial do sermão, porque foi o sermão pregado pelo Edwards logo depois de ser demitido de uma igreja. E aí os membros todos pelando de medo do inferno, porque sabiam da sua própria infidelidade. Quando ele pregava o sermão, eles se agarravam na cadeira com medo de caírem da cadeira e caírem direto no inferno. Mas há outros sermões maravilhosos e incríveis de Jonathan Edwards, e um deles é o cristão peregrino. E há uma citação, um trecho desse sermão, que todos vocês deveriam imprimir e colocar no vidro da mesa de vocês, ou colocar na gaveta do carro, ou deixar de alguma maneira salva no celular, para que você ao longo do dia pudesse ler várias vezes. Essa citação diz o seguinte: Deus é o bem supremo da criatura racional, e o gozo dele é a única felicidade com a qual nossas almas podem ser satisfeitas. Ir para o céu, desfrutar plenamente de Deus, é infinitamente melhor do que as acomodações mais agradáveis daqui. Pais e mães, maridos e esposas, filhos, ou a companhia de amigos terrenos, são apenas sombras. Mas o gozo de Deus é a substância. Estes são apenas raios dispersos. Deus é o sol. Estes são apenas fluxos, mas Deus é a fonte. Estas são apenas gotas, mas Deus é o oceano. Portanto, convém que passemos esta vida apenas como uma jornada em direção àquilo que realmente vale a pena, ao céu. Como nos convém fazer busca de nosso fim mais elevado e o maior bem próprio, toda a obra de nossas vidas, ao qual devemos subordinar todas as outras preocupações da vida, porque devemos trabalhar ou colocar os nossos corações em qualquer outra coisa, exceto que o nosso fim adequado e felicidade verdadeira. Quantas vezes, queridos, vocês trocam Deus por coisas e por pessoas que são tão menores do que Ele? Trabalho acima de Deus, pessoas acima de Deus, prazeres acima de Deus, para ter apenas um breve, um falso gozo e deleite aqui, e depois talvez cair no inferno. Abraão e Sara souberam viver. Eles não tiveram os prazeres de um cidadão de Sodoma e de Gomorra. Eles não estiveram em suas festas. Eles não estiveram em seus banquetes, mas ali vivendo em tendas. Eles mantiveram guardados os seus olhos para que pudesse continuar olhando para onde?
Era bom olhar para o céu, o autor e consumador da nossa fé. Peça a Deus que abra os seus olhos para a beleza do melhor país, que é o céu. Peça a Ele para preencher a sua visão com a beleza de Jesus, para que faça como o salmista no Salmo 73, versículos 25 e 26, e que você possa testificar: quem tem o eu no céu senão a ti? E além de ti não desejo nada na terra, diz o salmista. Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Ah, queridos, essa é a vida dos peregrinos. Esse é o olhar, o anseio de crentes que vivem pela fé. Eles são exilados aqui e cidadãos dos céus. E isso molda tudo para eles. Este é o nosso primeiro ponto hoje. Mas a segunda parte do verso 16 diz que, como uma espécie de adendo glorioso, anexo glorioso desta primeira verdade, de que a fé é vivida com o elogio do Senhor, que não se envergonha dos que vivem assim. Vejam comigo, ele diz assim: por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Ah, meu irmão e minha irmã, eu queria lhe perguntar agora. Pense em alguém que realmente você gostaria que se orgulhasse de você. Talvez você deseje que o seu pai, ou sua mãe, ou sua esposa, ou seu filho se orgulhem de você. Pare para pensar. Pense como é encorajador quando alguém que você respeita, alguém que você considera realmente digno e honrado, está orgulhoso de você. Agora pense o contrário. Como é horrível quando essa pessoa sente vergonha de você. Como, por exemplo, quando um pai descobre que o filho roubou o dinheiro da sua carteira. Ou quando o seu cônjuge descobriu algo vergonhoso que você fez. Isso é horrível e nós sabemos disso. E nós fazemos o tempo todo esforços extraordinários para esconder as coisas que nos envergonhariam. Nós mentimos para os nossos amigos e familiares, nós encobrimos as coisas, nós nos esgueiramos e nos escondemos em boa parte do tempo, damos desculpas, transferimos culpa. Mas aqui nós temos a glória da fé evangélica. Deus, o ser mais honroso em toda a existência, aquele cuja recomendação, cujo respeito, cuja aprovação é infinitamente gloriosas, muito mais gloriosa do que qualquer coisa que a gente possa querer fazer competir. Mas também o ser de quem é impossível esconder qualquer dos nossos pensamentos, qualquer das nossas motivações. O texto está dizendo que este ser, que tudo vê, e que é tão cheio de respeitabilidade e glória, ele não se envergonha de estar associado a nós pela fé. Ele nos elogia. E Ele está orgulhoso de nós e não tem nenhuma vergonha de ser o nosso Deus. Ah, queridos, que glória nós temos nisso aqui. Essa graça que removeu a vergonha dos nossos atos mais vergonhosos, só ela podia ter feito isso. Somente o pagamento de sangue do Senhor Jesus pode fazer isso. Nada mais será suficiente para fazer com que Deus queira se associar a nós a esse nível, de não sentir vergonha e de ainda se orgulhar de nós. E no entanto, queridos, é isso que a fé nas promessas de Deus faz. Nos faz receber o elogio de Deus, que não se envergonha de nosso Deus, porque nos fez dignos por meio de seu Filho.
Ele veio e morreu e ressuscitou para realizar isso. Ele pagou o resgate de sangue no altar da cruz. E assim nós confiamos nele. E então nós chegamos neste altar, nós mesmos, para receber elogio, para acolher Deus sem nenhuma vergonha de nós. Esta é mais uma das coisas práticas sobre a fé. Enquanto muitas vezes você deixa de ter fé, para também virar e falar, todes, e encher Deus de vergonha. Não faça isso. Não viva assim. As pessoas poderão zombar de você, elas poderão até caluniar você. Como eu disse pela manhã, muitos dos que lutam contra o aborto, como aconteceu com a candidata à vice-presidência nos Estados Unidos, a Sarah Palin, os que lutam contra o assassinato de bebês são acusados como criminosos intolerantes. Mas enquanto as pessoas estarão zombando, desrespeitando, achincalhando você, você terá o respeito de Deus, o elogio de Deus. Ele dirá, olhando para você, eu não me envergonho de ser o seu Deus. Que graça incrível, que encorajamento. Abraão e Sara ali nas suas tendas, nômades, exilados, peregrinos, e Deus dizendo a Abraão, a Sara, eu não tenho vergonha de ser o Deus de vocês. Mas que vergonha para a mulher de Ló. Mas que vergonha para a mulher de Ló. Que as crianças cantam a musiquinha, estátua de sal. Porque quando nós alcançamos a vergonha de Deus, é o inferno que é conhecido. É uma tragédia completa, não apenas em parte, mas inteira. Então, meus queridos, dois aspectos que o autor nos trouxe até aqui a respeito da fé. Expandindo a questão que vimos no domingo passado sobre a peregrinação de Abraão. Estes que vivem pela fé, eles vivem como cidadãos dos céus e como exilados aqui. E eles podem estar sendo achincalhados, zombados e tudo mais, mas de Deus eles têm o respeito, a aprovação, o elogio. E finalmente os versos 17 a 19 nos dizem de uma entrega. A fé vivida, colocando tudo no altar, sabendo que a única maneira de manter o que é precioso para nós é doá-lo a Deus, é entregá-lo a Deus. Vejam comigo, ele diz assim, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Queridos, repetidas vezes a palavra de Deus vem a Abraão, e ele, como aquele que é o pai dos que creram, ele creu. Abraão, ele confia. E o maior teste dessa fé chega naquilo que aqui o texto está descrevendo. A ordem do Senhor para que ele vá ao Monte Moriá, a ordem para que ele vá e faça uma oferta sacrificial de seu filho, Isaque. Por quê? Porque repetidamente Deus havia chamado Abraão a confiar em coisas que eram improváveis. E que com alguma facilidade Abraão, ela até mesmo diria, mas a palavra dele não traz nenhuma contrariedade a isso. Mas no caso de oferecer o seu filho, Isaque, Deus realmente estava chamando a obedecê-lo, numa situação em que isso era um teste muito grande e profundo, porque parecia ser esta exigência, algo diretamente contrário à sua palavra anterior. Sacrificar o filho da promessa? Uma prova incrível, terrível, gigantesca para Abraão.
Jeffrey Wilson, ele diz que a ordem de sacrificar Isaque, o único filho de Abraão, foi o teste supremo da fé de Abraão em Deus. Porque Deus normalmente prova a fé do seu povo, exigindo sua confiança contínua em sua palavra, apesar das contradições ocasionais de seu trato providencial com eles. Mas Abraão, diz Jeffrey Wilson, foi submetido a um teste muito mais severo. Porque a ordem para matar Isaque estava em contradição direta com a promessa anterior. Com a promessa de que em Isaque a sua semente, a sua descendência aconteceria. Meus queridos, Deus havia dito isso a Abraão. Mas Abraão estava disposto a agir de acordo com a ordem de Deus, por mais que esse teste fosse terrível. Pois ele não tinha ideia de como Deus faria o cumprimento das suas promessas, mas faria. Ele cria tanto, meus queridos, mas tanto na fidelidade de Deus, que ele sabia que, de algum jeito, Deus cumpriria a sua promessa. Quando eu era moleque, quando comecei a estudar teologia, lá pelos 13, 14, 15 anos, eu inclusive cheguei a pregar antes de ler Hebreus, dizendo bobagem sobre esse texto, dizendo que Abraão tinha confiança de que Deus arrumaria o substituto. E aí o pastor chamou no canto e falou: meu irmão, tem que dar uma lidinha lá em Hebreus 11. Finalzinho lá dos versículos 17 a 19, lá você vai ver que não foi isso que esteve no centro da confiança de Abraão. Abraão, ele cria, meus irmãos, tanto em Deus, que ele sabia que, se necessário, Deus ressuscitaria seu filho dentre os mortos para cumprir a sua promessa. Ele realmente estava certo que iria até o fim em matar Isaque. Mas que depois de o matar, Deus iria trazê-lo de volta à vida. Era este o nível de fé, o nível de confiança de Abraão. O autor aos Hebreus está dizendo que esse é o tipo de fé em resposta à promessa de Deus que nós devemos manifestar como crentes. É assustador, não é mesmo? Porque talvez você pense: e Abraão gigante, eu sou um anão. Mas não estamos falando apenas de obediência da fé, nós estamos falando também da graça da fé. Deus havia forjado isso para o seu filho. Meus irmãos, e esse também é o tipo de fé que persevera até o fim, que não vive de oscilações, que não é qualquer chamego de ídolos que fazem com que você fique vacilante e desatento ao Senhor. Não é fé na fé, não é fé em nós mesmos, é fé em Deus, é fé na sua promessa. É saber que eu posso ir até o limite do que Deus me ordena, porque Ele cumprirá o que prometeu. A nossa fé, queridos irmãos, é fé verdadeira, quando se trata de confiar em Deus inteiramente, de corpo e alma, com cada célula, com cada músculo do nosso corpo e com cada canto da nossa alma. A verdadeira fé repousa em dizer: seja feita a tua vontade. Tua vontade seja feita em meu corpo, minha saúde, minha alma, meu dinheiro, minha família, minha esposa, meu marido, meus filhos, minhas coisas, meu tudo. Isso é fé. Se você reserva coisas que você diga: Senhor, isso não, você não tem fé. Abraão ali provou e mostrou para nós o que é verdadeira fé. É tudo, absolutamente tudo no altar do Senhor.
Para nós concluirmos, queridos, outro homem que foi um grande testemunho a nós de se viver assim, como um exilado, como alguém aprovado por Deus, e como alguém que entrega e leva tudo no altar dele, foi Jim Elliot, o missionário aviador. Ele com seus amigos se deliberaram a levar o evangelho aos índios Aucas. E lá Elliot foi martirizado, morto por alguém que ficou nele plantada a semente do evangelho e depois, se convertendo, se tornou o primeiro pastor da igreja entre os índios Aucas. Mas este homem que viveu ao ponto de entregar a sua vida para que Jesus fosse glorificado e exaltado, que foi até o limite do seu corpo e da sua alma e rendesse ao altar do Senhor, o Jim Elliot, ele disse o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Aqueles que vivem pela fé como peregrinos, eles vivem assim. Eles não se agarram àquilo que eles não podem reter. Eles buscam e largam qualquer coisa para ter aquilo que eles não podem perder, a vida eterna, a sua habitação nos novos céus e na nova terra. Paulo viveu assim. Ele disse: eu considero tudo perda para que eu possa ganhar a Cristo. Porque ele sabia que Cristo ele não podia perder. Mas dinheiro, bens, a respeitabilidade dos ímpios, de gente perversa, isso tudo a gente perde assim, ó, a própria vida. A minha irmã está começando o tratamento de um câncer. 5 meses de quimioterapia, depois de uma cirurgia. E eu disse a ela: Laura, vamos entregar tudo ao Senhor. Talvez eu não esteja aqui para ver você celebrar a sua cura, porque a vida é frágil. Meu sogro, há mais de 10 anos atrás, teve um câncer que o médico disse, estimando, ele teria 6 meses de vida. O velho está aí conosco até hoje. Já sepultou amigos que morreram da noite para o dia, sem sinais nenhum. Não é tolo aquele que não se agarra ao que não pode reter, para lançar todas as suas fichas, todas as suas apostas sobre aquilo que ele não pode perder. Faça de Cristo o teu tesouro. Isso é viver pela fé. Faça do olhar para o céu o que realmente vale a pena para a tua vida. Isso é viver pela fé. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. E eu concluo com as palavras de Paulo em Romanos 12, quando ele diz: a vocês, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis e possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Que Deus lhes dê essa graça. Deus os abençoe, queridos.